Olá, colegas! Vamos dar início à apresentação do novo projeto de português para o 10º ano, o manual Marca a Página. Desafio-vos a acompanharem-me a conhecer a história deste projeto nos próximos minutos. O meu nome é Ricardo Cruz e, juntamente com a Isolete Sousa, a Bárbara Tavares e a Daniela Pinheiro, sob a supervisão científica e pedagógica da Helena Topa Valentim, da Universidade Nova de Lisboa, iremos contar-vos a história do Marca a Página. Estes são os componentes do projeto. Como podem ver, colegas, não falta nada a este manual e oferece alguns componentes diferenciadores, como um caderno de operacionalização de projetos de domínios de autonomia curricular, um caderno para desenvolvimento do trabalho autónomo e um caderno dedicado ao projeto de leitura. Colegas, no início de cada ano letivo, nós temos muitas dúvidas e incertezas sobre como chegar aos alunos e como tornar o nosso trabalho mais eficaz. A história deste manual começou com um grupo de 4 professores que se juntou e refletiu sobre essas dúvidas e sobre como as resolver. E quais são então as nossas dúvidas? Em primeiro lugar, como interligar o português a outras disciplinas e ao mundo atual. Depois, como promover a oralidade, a leitura e a escrita. Em terceiro lugar, como motivar para a educação literária. Ou então, como facilitar o estudo da gramática. Ou como ajudar o aluno a estudar português, desenvolvendo a sua autonomia. Finalmente, como apoiar o trabalho do professor. Interligar o português ao mundo atual é muito mais fácil do que parece. Nós estamos rodeados de informação linguística, seja ela verbal ou icónica. Então, resolvemos ir ao encontro dos nossos alunos, pensando nos separadores do Marca a Página como momentos significativos de início da unidade. Podemos realmente começar a unidade pela análise da imagem. Inspirámos-nos na arte pública, também chamada arte urbana, cuja iconografia diz muito à realidade visual dos alunos. Neste mural da unidade 0, temos uma árvore cujas folhas são as páginas de um livro. É por isso que nós resolvemos dedicar a unidade 0 ao projeto de leitura. Este mural está atualmente em Lisboa. A unidade 1 é dedicada à poesia trovadoresca. Por isso, faz todo o sentido termos um mural com a figura da donzela. Este exemplar de arte urbana está na Tailândia. A unidade 2 diz respeito à crónica de Dom João I de Fernão Lopes. Por isso, temos um fragmento do Muro de Berlim, em que vemos o povo oprimido a tentar libertar-se do cerco que lhe é imposto. Na unidade 3, temos a nossa Inês Pereira, coitada, aqui confinada à sua casa por ordem da mãe. Mal ela sabe que o casamento não a vai libertar dessa prisão. Pelo menos o primeiro. Este mural ocupa a parede exterior de uma vivenda na Dinamarca. A unidade 4 é dedicada às rimas de Camões. Por isso, temos este mural que ocupa a fachada de um prédio inteiro na Ucrânia, em que se representa a metáfora de que o coração é o motor que faz andar o mundo. A unidade 5 diz respeito aos Lusíadas de Luís de Camões. Então, este mural só podia estar em Lisboa. Na verdade, foi concebido por um artista de arte pública chamado Gonçalo Mar, em parceria com o escritor José Luís Peixoto, a propósito de uma sua adaptação dos Lusíadas para os seus filhos, que resultou numa edição adaptada para crianças da obra de Camões. Finalmente, o bloco de gramática, que se chama Páginas de Consulta. O mural que escolhemos mostra uma pilha de livros que representam metaforicamente um braço e uma mão que agarra a chave do conhecimento. O manual sugere no início de cada unidade um projeto que os alunos podem realizar em articulação com outras disciplinas. É uma atividade facultativa que o professor realizará com a turma se assim o entender. Permite ir ao encontro da flexibilidade curricular e também focar domínios de cidadania. Ao longo da unidade, o aluno vai sendo convidado a contribuir para o projeto e, no final, faz um balanço da proposta apresentada. Nós disponibilizamos um caderno específico para esta secção da unidade. Chama-se o Manual de Operacionalização de Projetos. Podem confirmar que cada projeto é apoiado por um componente próprio, o Manual de Operacionalização de Projetos, com informação sobre como pôr em prática um DAC, com grelhas de avaliação específicas, permitindo operacionalizar a flexibilidade curricular. Estamos, efetivamente, a dar sentido aos conteúdos da disciplina e a expandir os limites da sala de aula de português. A interligação com a realidade contemporânea é possível.
Este projeto consegue fazê-lo através da abordagem de conteúdos atuais e significativos. Por exemplo, à esquerda, uma pintura de Paulo Arrego, chamada Guerra, a propósito do tema camuniano do desconcerto. E à direita, temos um cartoon sobre o tema dos refugiados. Se os colegas repararem, estamos aqui já a trabalhar a oralidade da expressão e a envolver domínios de cidadania. O projeto Marca a Página está constantemente a fazer menção, na banda lateral do professor, aos domínios de cidadania e às aprendizagens essenciais a serem trabalhadas em determinada atividade. No final de cada unidade, propomos que os alunos visualizem um filme, escolhido de acordo com o tema trabalhado. Por exemplo, aqui temos as duas páginas da rubrica Páginas em Movimento, que diz respeito ao filme português de 2018 Pedro e Inês. Propomos várias atividades que podem ser realizadas antes e durante o visionamento do filme, permitindo um envolvimento ativo com o conteúdo. No final, propomos uma atividade de saída, normalmente uma apreciação crítica sobre o filme ou uma exposição, relacionando temas do filme com conteúdos da unidade. Claro que os colegas já adivinharam que Pedro e Inês se trata do filme associado à unidade da poesia trovadoresca. Vamos ver um breve excerto da apresentação do filme. A droga que me enfiaram nas veias envolve-me agora nos seus tentáculos. Leva-me pelas ruas da eternidade. Por onde é de antes, é depois, é agora. Não tenho passado nem futuro. Só tenho presente. E penso que essa é a minha doença. A oralidade é muitas vezes descurada na aula de português. Mas com o Marca a Página, chegamos ao aluno com atividades motivadoras neste domínio. Temos atividades de oralidade de compreensão motivadoras com a exploração de documentários, reportagens e outros documentos dentro dos géneros textuais previstos pelo programa e pelas aprendizagens essenciais. À esquerda, temos um exemplo do discurso de Dom José Tolentino de Mendonça na comemoração do 10 de junho de 2020, que nos faz uma afirmação que ficou na memória de todos. Camões desconfinou Portugal no século XVI. À direita temos uma proposta de visionamento de uma apresentação de um filme e sugere-se aos alunos que o relacionem com o soneto de Camões, Alma minha, gentil, que te partiste. Colegas, o projeto inclui o caderno que se chama Projeto de Leitura, que permite operacionalizá-lo nas nossas aulas. Temos um documento para o aluno em que ele se compromete com o seu projeto de leitura em um conjunto de obras que propomos ao aluno, com uma sinopse, um excerto, opiniões de leitores e uma novidade exclusiva do Marca a Página. Chama-se Instalivros ou EVStory. E, colegas, já perceberam que é uma aplicação muito direcionada para os nossos alunos que são mestres no Instagram. Vamos ver. Esta aplicação, como percebem, é muito intuitiva e, na verdade, ela consiste em visualizar pequenos excertos de cada uma das obras com um suporte multimédia no telemóvel do aluno. Ela estará sempre disponível na escola virtual e nós temos outras obras do Plano Nacional de Leitura neste formato, como, por exemplo, o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, O Nosso Reino, de Walter Ugumem, ou As Minhas Aventuras na República Portuguesa, de Miguel Esteves Cardoso, O Jogador, de Dostoiévski, ou até O Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, dentre outras. Para o desenvolvimento da escrita, propomos um caderno exclusivo que está incluído na badana do manual. Ele contém infografias com dicas sobre como escrever e um conjunto de exercícios contextualizados. O manual do professor apresenta as soluções para esses exercícios. Nestas duas páginas da unidade 3, vemos um exemplo de como partimos da leitura para a escrita. Assim, na página da esquerda, temos uma apreciação crítica de um documentário sobre a cantora Aretha Franklin. Os itens do questionário orientam já para as marcas deste género textual. Na página da direita, temos a definição do género textual, apreciação crítica, e uma proposta de atividade que envolve a compreensão oral e a escrita.
Propomos ao aluno que visualize a apresentação do filme Val Abraão, de Manuel de Oliveira, e que redija a respectiva apreciação crítica, devidamente orientada, com um plano guia. No final, temos uma grelha de autoavaliação, em que o aluno confirma ter aplicado as estratégias de redação de texto e a presença de marcas de género. A título de curiosidade, a rubrica A Margem da Página apresenta aqui como sugestão a leitura da obra de Agostina Bessa Luís, Val Abraão. Colegas, o foco da aula de português é a educação literária. É a partir dela que tudo acontece. Muitas vezes o texto literário vive noutros suportes audiovisuais e o aluno chega ao texto por outros caminhos motivadores de leituras diferentes. Por isso, no Marca a Página, sugerimos a audição integral de 13 músicas que estão associadas a textos da poesia trovadoresca e às rimas de Camões. Outra estratégia consiste em contextualizar o texto literário previamente à sua leitura. Assim, apresentamos a rubrica Prepara a Leitura, que permite isso mesmo. Antes de qualquer item de educação literária, o aluno é convidado a fazer uma leitura, muitas vezes até silenciosa, na aula, preparando o assunto do excerto do texto que vai abordar, contextualizando e sintetizando a informação que consta do excerto literário que vai ler. Obviamente que este momento da aula não substitui de todo a leitura do texto literário, apenas ajuda o aluno a perceber o seu assunto. Numa perspectiva didática, propomos trabalhar o texto literário através da separação do texto em partes lógicas, intercaladas com questionários de interpretação. Desta forma, a aula decorre de acordo com o ritmo dos alunos. Reparem, colegas, como à esquerda temos um excerto do capítulo 11 da Crónica, com itens de interpretação logo em baixo, inclusive uma remissão para o glossário no final do manual, para explicar um conceito, neste caso de visualismo. Depois, à direita, temos a continuação do capítulo 11. Contudo, previamente, tal como acontece antes de qualquer momento de educação literária, temos a rubrica Prepara a Leitura, que antecipa a informação constante no excerto que o aluno vai ler. A seguir, temos novamente itens de interpretação sobre a parte que o aluno acabou de ler. Reparem ainda, colegas, que as notas de rodapé surgem de forma muito mais natural para o aluno, ao lado do texto, facilitando a compreensão vocabular. Aliás, os alunos nas aulas pedem-nos para esperarmos um pouco, pois estão a pensar as notas de rodapé que estão em baixo para junto às palavras respectivas. A leitura dramatizada do texto literário permite dar cor e vida ao texto, trazendo-o para a atualidade. O Marca a Página apresenta leituras dramatizadas dos textos literários. Vamos ouvir um excerto dessa leitura pelo ator João de Carvalho, filho do grande Rui de Carvalho. E digam lá se não parece que estamos a ouvir a voz do próprio Fernão Lopes, vindo do fundo da história, para nos contar este momento marcante da Crónica de Dom João I. Crónica de Dom João I, capítulo 148, conclusão. Sabia, porém, isto o mestre e os de seu conselho, e eram-lhe dolorosas de ouvir tais novas. E vendo estes males a que correr não podiam, cerravam suas orelhas do rumor do povo. Como não que maldissessem-se à vida e desejassem morrer alguns homens e mulheres, que tanta diferença há de ouvir estas coisas àqueles que as então passaram, como há da vida à morte. Os padres e madres viam estalar de fama os filhos que muito amavam, rompiam as faces e peitos sobre eles, não tendo com que lhe acorrer senão um planto e espargimento de lágrimas. É realmente de uma expressividade incrível. Os itens de gramática surgem ao longo do manual identificados com um ícone exclusivo. Para além disso, temos constantes remissões contextualizadas para o caderno de gramática no final do manual, a que damos o nome de páginas de consulta. Nessas páginas de consulta, as explicações são claras e objetivas. Logo a seguir à explicação, temos uma rubrica chamada Aplica, com exercícios práticos e soluções. Os exemplos de frases são sempre contextualizados com temas de cidadania. Na escola virtual, o aluno pode também utilizar uma aplicação dedicada à gramática, chamada Quiz-EV. Ela consiste num conjunto de exercícios, como se fossem cautos, sobre itens de gramática novos do 10º ano. O manual apresenta os tópicos do programa em contexto, com textos facilitadores da aprendizagem e sempre com exercícios de verificação. O aluno pode estudar estes textos, lendo-os, sublinhando-os, fazendo esquemas sobre eles ou, e isto é novidade, ouvindo-os.
Isso vai ao encontro dos alunos com mais dificuldades de concentração e coloca o português na realidade em que eles vivem, nos seus, como eles dizem, fones. Vamos então ouvir um excerto. O tema do tempo e da mudança, a que o renascentista é tão sensível, informa todas estas composições. O poeta analisa-o para distinguir o tempo natural, onde a evolução tem regresso e no seu ciclo uma certa permanência, do tempo humano irreversível, instável, que muda as coisas sem uma lei ou uma razão, apenas com um sentido, para pior. A título de curiosidade, todas as gravações são feitas por uma das autoras do Marca a Página. No final da leitura e da audição, o aluno é desafiado a realizar exercícios de consolidação e de verificação com soluções. O aluno pode estudar sozinho de forma eficaz e consolidar os seus conhecimentos, pois no final de cada unidade, a rubrica Páginas de Revisão inclui quadros síntese e esquemas de todos os conteúdos de educação literária abordados. Para o professor, existe também a possibilidade de fazer a revisão da unidade através de um PowerPoint criado para o efeito. Aliás, o projeto dispõe de dezenas de PowerPoints de apoio, gramática, leitura, escrita e educação literária. Também pensando na autonomia do aluno, ao longo de cada unidade, o Marca a Página apresenta exercícios tipo exame, com um modelo de como construir a resposta passo a passo, um exemplo de resposta e um desafio ao aluno para que resolva um exercício semelhante. O caderno de atividades tem também uma novidade: exercícios com 2 níveis de dificuldade para personalizar a aprendizagem e ir ao encontro do ritmo de cada aluno. E agora chegamos a nós, os professores. Como é que nós podemos ser ajudados com o Marca a Página? O dossiê do professor oferece 2 testes para cada unidade, um deles com acomodações curriculares, todos com cenários de resposta, critérios e níveis de desempenho. O projeto disponibiliza ainda fichas de trabalho para cada unidade e questões de aula com níveis de dificuldade diferenciada, para que o professor aplique a questão de aula mais adequada a determinado aluno. Na escola virtual, o professor dispõe também de um gerador de testes interativo, selecionando os itens que considera mais adequados para determinada turma ou grupo de alunos, de modo assim a criar testes personalizados. O dossiê disponibiliza ainda uma planificação anual, semestral e por unidade, planos de aula e grelhas de avaliação para todos os domínios. Para além disso, apresenta várias propostas para o Plano Anual de Atividades. O projeto oferece ainda um caderno chamado Trabalho Autónomo, em que se disponibilizam guiões de aprendizagem autónoma por unidade. Isto é, o professor pode orientar autonomamente o trabalho de cada aluno de forma personalizada, de acordo com as suas competências, capacidades e conhecimentos. No fundo, estes guiões para todas as unidades do manual assemelham-se a planos de trabalho como aconteceu no ensino à distância. Recordamos agora, colegas, os componentes do projeto. Destacamos o manual de operacionalização de projetos para concretizar os domínios de autonomia curricular, o caderno de trabalho autónomo, o projeto de leitura e até temos um marcador para que o professor saiba em que parte do manual ficou na última aula. Sintetizando, colegas, quais as razões para adotarmos o Marca a Página? Por um lado, a abordagem do texto literário que vai efetivamente ao encontro dos alunos. As explicações claras e contextualizadas dos tópicos do programa e das aprendizagens essenciais. O trabalho que é sempre orientado pensando na escrita e na leitura. A articulação constante com domínios de autonomia curricular e com a cidadania e desenvolvimento. O apoio e incentivo efetivo ao projeto de leitura. A diferenciação pedagógica em exercícios, testes e questões de aula para chegar efetivamente ao aluno. Obrigado, colegas, pela vossa atenção. Acreditem que foi um enorme privilégio da minha parte poder mostrar-vos um pouco do que é o Marca a Página e esperamos sinceramente que este projeto vos entusiasme tanto quanto nos entusiasmou concebê-lo desde o primeiro momento. Gostaríamos muito que entrassem em contacto connosco através do e-mail disponibilizado neste diapositivo e contamos convosco para juntos marcarmos esta página na aprendizagem da língua e chegarmos a todos os alunos. Até breve!